Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos dar início, à nossa reunião e para já harmonizarmos o ambiente, vamos cantar a nossa canção em homenagem ao querido mentor da casa, Padre Germano, Cláudio, por favor. A semelhança de ácido que corrói, a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, pouco a pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra o âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros, do otimismo, da esperança, da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação dele. Exala a amargura, estamos falando da mágoa. Exala a amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume.
Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas do alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades agrandemente estabelecidas, às quais deve atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a convicção de que é portadora amada. Não precisa nem comentários. Fica aí a reflexão sobre esse sentimento que é, como uma vez disse um palestrante, que é igual a mágoa sanitária, né? Corrói e começa a corroer, né? A nós próprios. Vamos fazer a nossa prece, neste momento, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam, nos auxilie, nos ajude nas nossas angústias, nas nossas aflições, nas nossas mazelas, nos nossos infortúnios, que possamos receber aquilo que precisamos nesta noite. Que toda essa espiritualidade amiga nos ampare, não só aqui, mas no nosso dia a dia, nos auxiliando nas adversidades do caminho. Pedimos também nesta noite por todos aqueles irmãozinhos cujos nomes foram colocados ali nas nossas listas, nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, necessitados de socorro por doença, por depressão, por problemas familiares, problemas de emprego, enfim, Senhor. Atende, auxilia as necessidades desses irmãos. Pedimos também pelos nomes dos irmãozinhos desencarnados, que eles recebam as nossas vibrações amorosas e continuem a sua caminhada de evolução também na parte espiritual. Pedimos pela fluidificação das águas, que a equipe responsável por este trabalho esteja ali a posto, trabalhando nos remédios. Pedimos pelo nosso irmãozinho Cristiano, para o uso da palavra, que seja amparado, incluído, inspirado, para que traga aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sejam bem-vindos. Quem hoje não estava na terça, nós falamos na terça, dentro das boas-vindas. Tem alguém novo aí que está pela primeira. Meus irmãos, boa noite. Que alegria! Sejam bem-vindos à nossa casa. Que bom vocês estarem aqui. Então, para os nossos irmãos que vêm pela primeira vez, para os outros aí que nós não vimos na terça-feira também, né? Todos sejamos amparados e protegidos nesta noite abençoada. Então, com vocês agora, o nosso querido Cris, né? Para os íntimos, Cristiano José, que vai fazer o uso da palavra hoje. Isso. Obrigado, Rosa. Boa noite a todos. Bem, a paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Sejam bem-vindos todos mais uma vez à casa do Senhor. Que possamos começar o ano com esperança. Então a gente pergunta, mais um ano começando, mais um mês, o janeiro já no finalzinho. Quem está com esperança firme e forte nesse ano de 2025? Ai. Graças a Deus, graças a Jesus. Isso. Que é importante a gente afirmar. É importante a gente afirmar a nossa fé, a nossa esperança no novo ano. Para muitos é apenas uma virada de uma folha de calendário, porque as obrigações continuam, os desafios, mas que a gente, mentalmente, psicologicamente, a gente tem que acreditar no melhor, tem que ser otimista mesmo com as adversidades, a gente tem que ser otimista com os desafios que o dia a dia nos propõe.
E em quem a gente pode depositar a nossa esperança, a nossa fé? No Cristo. O Cristo Consolador, né? Conforme o capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos vem dizer, nos afirmar o Cristo Consolador, onde Deus nos propõe, né, nos deu seu Filho amado para que pudesse ensinar, né, nos pudesse divulgar os seus mandamentos, e ao qual Jesus nos diz que ele não veio destruir a lei, né, mas unificá-la, para que possamos ser mais confiantes nas esperanças do Cristo. E o Cristo, ele nos diz o quê? Que a gente possa entregar as nossas mágoas, as nossas decepções, os nossos medos, que a gente possa entregar a Ele, porque Ele nos aliviará. Então a gente tem que ter essa confiança de entregar os nossos medos, os nossos desafios em Jesus. Ele está a nos amparar, a nos acolher. Então eles vêm nos ensinar através de Mateus no capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, como misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A receita, Jesus nos veio fortalecer, é o amor e a caridade. O amor que nós temos é a compaixão, primeiramente com nós mesmos, né? De nós sabermos que nós somos ainda aprendizes dos ensinamentos de Jesus, aprendizes dos mandamentos de Deus, e que a gente tem que ter misericórdia primeiramente com nós mesmos, né? Porque eu não posso cobrar do irmão uma atitude que eu ainda não tenho, né? E geralmente a gente cobra no outro o que falta na gente. A gente presta atenção no defeito no outro, é o que mais atinge a gente. E a gente fala, não, eu não tenho inveja, eu não tenho raiva, mas aquilo que mais me incomoda no outro é o que me incomoda, é o que eu tenho dentro de mim. Então a gente precisa ser misericordioso primeiro com nós mesmos, para que a gente possa reconhecer a nossa falha, reconhecer que nós estamos aprendendo, reconhecer que nós podemos derrapar, mas a gente tem um Cristo forte, um Cristo que nos ajuda, que nos põe de pé, um Deus misericordioso que está presente em todos os momentos de nossas vidas. E a gente precisa se agarrar a cada vez mais e falar, meu Pai, me ajuda. Jesus me conforta. Maria Santíssima me carrega no colo. Germano me protege. A gente tem que ter a consciência e a certeza de que essa força presente, onipotente de Deus, nosso Pai, está no nosso dia a dia. E muitas das vezes, por causa das aflições, a gente acaba perdendo um pouco a esperança. E é permitido, sim, num dia ou outro, a gente chorar, desanimar, mas no outro, imediatamente, a gente precisa recobrar a nossa fé, recobrar a nossa esperança. Assim, hoje eu não consegui o que eu queria, mas amanhã eu vou conseguir. Hoje eu não pude ficar calado quando eu deveria, mas amanhã eu vou conseguir. Então, quando a gente toma consciência do que a gente poderia fazer, já é um passo à frente, já é um passo a dar. A gente nunca vai retornar, a gente nunca vai voltar o que éramos antes, porque a cada dia a gente vai se aprimorando, vai se melhorando, evoluindo. Mas assim, cada um conforme a sua evolução, o seu passo, né? Eu não posso cobrar o meu caminhar com o caminhar da outra irmã que está mais adiantada do que eu, e eu achar que não, eu estou na frente do meu irmão, porque eu vou mais vezes à casa espírita, porque eu faço mais doação em dinheiro, em espécie, porque eu estou sempre dando mais alimentos, então eu sou um caminho à frente. Só Deus sabe, né? Então, quanto mais a gente trabalha, a gente vai acumulando o quê? Bônus hora, né? Esse bônus hora é que a gente não vai recolher nessa vida, mas quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente vai ter como benefícios
para a nossa renovação, para uma próxima reencarnação, para uma próxima experiência. Então a gente precisa se agarrar a cada vez mais a Cristo nessa esperança forte e viva. A imagem do Cristo na cruz é uma imagem que fica que o Cristo ali representou naquele momento, mas que em corpo, assim como o nosso, acaba, termina, mas o Espírito grandioso continua, né? E Deus nos disse, vós sois deuses. Então nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Então Jesus, ele vive, ele é forte. Então ele está dentro de nós. Nós temos que fortalecer cada vez mais isso, essa esperança, o amor dentro do nosso coração e nunca desanimar. Então, continuando em João, capítulo 14, ele nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito da verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo, revelado pelos Espíritos, portanto, não foi criado pelo homem, não foi criado por Allan Kardec, né? Ele veio através do ensinamento dos céus, as quais nossos irmãos espirituais vêm a reforçar o ensinamento de Deus, os ensinamentos de Jesus. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer e não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências humanas. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Algumas pessoas que ainda não conhecem um pouco o Espiritismo, ou falta um pouquinho mais de estudo, já vão falar assim: o Espírito gosta de sofrer, aceita tudo, aceita a morte, aceita o sofrimento com alegria e sorriso nos olhos. Não é bem assim, né? Nós somos seres humanos, nós estamos nas experiências, e assim como todo ser humano, a gente tem um sentimento, tem um coração. Então, é permitido que nós fiquemos tristes, né? Que nós possamos chorar, mas que a gente possa fortalecer, né? Principalmente quando a gente perde um ente querido, né? Uma pessoa bem próxima, um amigo bem próximo, a gente sente uma dor no peito, um aperto. Mas nós, como estudantes do Espiritismo, nós, como crentes do Espiritismo, a gente não aceita tudo, né? Quem vai para uma cerimônia, um velório e ficar sorrindo? Né? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, porque seria uma falta de sentimento, de educação com os familiares que não têm naquele momento esse estudo, esse conhecimento. Porque nós mesmos, no momento de tristeza, de dor, a gente esquece o que a gente estuda. A gente esquece o que o próprio Cristo nos diz. Conforta-te em mim, agarra-te em mim que eu vou te aliviar.
né? Não perca a esperança. Então a gente tem que encarar esses desafios, porque é uma palavra que a gente sempre fala, é uma atitude que a gente tem que ter, né? Com resiliência, com resistência, né? A resiliência é a gente aguentar com força, com esperança, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? Seja a dificuldade de relacionamento pessoal, seja a dificuldade em achar um bom emprego, ou a dificuldade no alimento de cada dia, né? Então a gente precisa se fortalecer e encarar essa tempestade com esperança, né? É um desafio que todos nós temos. Não é fácil para mim, não é fácil para a Dona Rosa, nunca foi fácil para o Divaldo Franco, se um dia ele tiver a honra de assistir, conhecer a nossa casa, né? Mas a espiritualidade conhece. Então, assim, todos nós passamos por dificuldades. Olha o próprio Chico. Quantas histórias a gente escuta de quantos desafios ele enfrentou, né? Muitos falam, ele foi um homem santo. Não, não foi um homem santo, porque ele sempre teve a humildade de reconhecer que, por mais que ele tivesse muita intimidade com Emmanuel, com André Luiz, ele sempre teve aquele desafio de enfrentar o dia a dia de um ser humano, de um encarnado, assim como todos nós. Então, o nosso desafio no estudo de seguir os mandamentos de Deus é a nossa capacidade de superar e ser resiliente para encarar esses desafios. E está o Espiritismo para nos consolar, que não há mal que dure para sempre, né? Assim como não há o bem que dure para sempre, e é nesse momento que a gente está no bem, no bom, que a gente precisa confiar mais e fortalecer a nossa fé. E aí, quando acontece o momento de desafio, a gente não pode perder essa fé. A gente tem que lembrar do que a gente tinha de bom, de positivo, para que a gente pudesse continuar confiante. E Jesus vem nos mostrar isso. Os nossos irmãos benfeitores vêm nos confortar referente a isso. Está sem imagem? Ah, tá. Dona Rosa, apareça, Dona Rosa. Ah, vai ver melhor? Tá bom. Continuemos. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. As instruções dos nossos irmãos benfeitores, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levanta as ondas. Revelei a doutrina divinal, como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso, no seio da humanidade e disse, vinde a mim todos que vós sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então, irmãos, reforçando, mais ainda, nós, aprendizes do Espiritismo, né, nós frequentamos há anos essa casa, e aos poucos a gente vai transmitindo para outras pessoas, vai divulgando a Casa Espírita, graças às redes sociais também, aos pouquinhos, né, a gente tem irmãs que moram em outros países, ou na região dos lagos, que é distante, mas que em algum momento já frequentaram aqui e gostam de assistir as nossas palestras, os nossos estudos, saber como andam as atividades do nosso SEAB.
Então, o quanto é importante que essa pessoa, por mais que esteja distante fisicamente, mentalmente ela está aqui com a gente. Então, assim, ela está sendo tratada, está sendo ajudada. Então, o quanto é importante a gente continuar com essa obra do Espiritismo, que a gente poder confirmar e ajudar aquele irmão, aquela irmã, que se encontra num momento de desesperança, de tristeza. Né? Hoje, infelizmente, a gente tem muitos irmãos que se encontram no estado de tristeza profunda, de depressão. Né? Então, esses irmãos precisam ter fortalecida a sua vida, a sua fé. Então, quanto é importante a gente estar preparado, né? Não para julgar, né? Não falar assim, não, você precisa ir na casa espírita, você precisa ir na igreja, você precisa em tal lugar. Mas que a gente seja aquele irmão, aquele amigo, né? De doar a fraternidade, de poder ouvi-lo, de confortá-lo. E aí sim, se o irmão estiver disponível para ouvir um pouco da palavra, né? Que ele possa ser convidado a vir aqui. Né? Ah, não tem um tempo, é longe para mim. Indica para ele o livro, né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, eu não tenho, não quero comprar. Vamos fazer a leitura da Bíblia. Vamos no Mateus, Marcos, Lucas e João, em Atos. Lê Salmos, lê Provérbios. Que Provérbios nos dá ali, nos começa com a moralidade, né? Como a gente deve seguir para que a gente possa ter os mandamentos do Senhor. Né? Porque nem tudo que a gente possa agir pensando sempre no bem, não é no bem. Então ali tem muitas passagens que nos fortalecem como irmãos. Então a gente precisa reforçar isso para a gente também e para os irmãos que precisam de esperança para poder fortalecer na caminhada. Né? Porque hoje nós temos muitos desafios, né? Muitos irmãos que têm a falta de esperança. Né? A gente vê no mundo, né? No país, no mundo como todo, situações de guerra, os conflitos de guerra no Oriente Médio, conflitos dentro do nosso próprio país, né? Infelizmente a violência vem crescendo, mas que a gente tem que ter certeza de que o bem é sempre maior. E quando a gente acha que o mal está prosperando, é aí que o bem mais trabalha. Porque o mal está para nos mostrar que nós podemos mudar e melhorar essa realidade. Né? A gente precisa primeiro mudar dentro da gente os nossos pensamentos, que aí a gente molda as nossas ações. Né? Porque se a gente fica parado na frente da TV e ficar olhando o noticiário só de violência, e naquele momento, sem perceber, a gente irradia ódio, rancor, a gente está prejudicando mais ainda a nossa atmosfera, a nossa psicosfera. Né? E a gente acha que não, mas que quando a gente sai daquele momento e assiste, e a gente induz um pensamento de maldade, de aniquilação, quem se lembra que até antes, graças a Deus, eu não falo mais CPF cancelado? Né? E hoje, quando eu escuto, eu fico assim, misericórdia. Né? Então, assim, não foi rápido, não foi fácil. Né? Mas, assim, aos pouquinhos eu penso, CPF cancelado? Eu falei assim, pô, Senhor, misericórdia desse irmão que não teve tempo de conhecer a tua palavra. Ou conheceu, mas que não teve tempo de se distanciar do que fazia mal a ele. Né? Se distanciar do que abreviou a sua vida. Né? Lógico, temos a nossa vida programada, mas a gente pode aumentá-la, a nossa vida, de acordo com as nossas boas ações, com as nossas atitudes. Então, em vez de CPF cancelado, a gente pensar, misericórdia, Senhor. Né? Ouvir alguém que está sempre reclamando, briga com a gente. O trânsito, né, para quem gosta de dirigir, é um desafio tremendo. Né? Eu que o digo. Eu amo dirigir, mas o trânsito, né, uma vez eu contei isso, que a cada aborrecimento que me vinha, eu ia rezar uma Ave Maria. Então, até eu chegar ao trabalho, eu acho que eu rezei umas 20 Ave Marias. Né? Tamanho. Mas é uma medição de colocar o quanto que eu me irritava no trânsito. Ainda estou nesse desafio. Né? Mas a gente vai mudando os nossos pensamentos. É um passo de cada vez. A casa espírita ela não promete milagre, não promete emprego, não promete riqueza material, não promete que você seja empresário de 3, 4 empresas, milionário de um dia para o outro. E se um dia cair um dinheiro na sua conta, devolve para o banco, tá? Porque é crime. Apropriação indébita, nosso irmão não está aqui para falar o Código Civil, Código Penal, mas não existe. Ah, eu acordei com dinheiro na minha conta e veio do céu. Não, porque o maná, para quem se lembra do Antigo Testamento, lá no deserto, enquanto passavam aquele período de 40 anos de deserto, foi o maná que Deus enviou. Mas hoje não tem maná não, irmãos. Vamos trabalhar. Não tem pix de graça. Né? Então a gente precisa fortalecer, mudar o nosso pensamento. Então, assim, a casa espírita, né, como até mesmo hoje, agora há pouco, vi um pouquinho do estudo do nosso irmão, vou me lembrar o nome dele. Vou me lembrar.
que falava assim, a importância da casa espírita, que a dona Rosa comentou, né? Fez o estudo, né, nesta terça, né? Que a casa espírita, ela está aberta para ajudar os doentes. Então nós somos os doentes, né? Os doentes da alma, que a gente precisa o quê? Mudar essa nossa atitude de raiva, de ódio, de rancor, de inveja, porque o rancor e a inveja é uma coisa que adoece só a gente, primeiramente. Porque a pessoa, quando você diz palavras ruins para ela, você tem a inveja, a pessoa não vai sentir. A pessoa não vai sentir, a não ser que ela esteja na mesma vibração que você. Fora isso, se a pessoa não estiver, você está ali se deteriorando, vai se corroendo por dentro. E aí o seu coração vai ficando obscuro, e aí o coração obscuro, sua mente, vai te colocando para pensamentos distorcidos, e aí a gente vai ter um adoecimento de um órgão do corpo, né? A gente pode falar, atacou o fígado, o estômago, né? Dá a gastrite. Logicamente nem tudo é espiritual, né, gente? Tem o nosso dia a dia, o nosso físico, o nosso bem-estar, a nossa alimentação. Então a gente tem que procurar a primeira causa, porque nem tudo é espiritual. A gente precisa saber se realmente a causa é física, né, para a gente poder ser ajudado. E nunca abandonar a medicina dos homens. Deus está nos ajudando, mas a gente tem que se ajudar também, né? Então muito dos pensamentos que a gente tem, isso vai corroendo o nosso corpo, o nosso pensamento. E o bem que a gente possa ter quando vem numa casa espírita, se a gente tiver com o pensamento poluído, distorcido, como a gente vai doar o nosso ectoplasma para o irmão que pode estar precisando? Porque aqui a gente não sente, mas que no momento tem um irmão doando o ectoplasma de um para o outro, que naquele momento está com a bateria baixa, mas que está recebendo de um irmão que está com uma vibração melhor, uma vibração mais alta, né? Ou aqui um irmão que está lá do lado de fora e que nem percebe, mas que está doando esse ectoplasma, essa energia vital. Então é importante a gente vir para a casa espírita e tentar esquecer um pouquinho os desafios de lá de fora, né? Ficar aqui dentro com o coração livre, leve, o pensamento em oração, a gente pensar o que a gente precisa, o que a gente quer e já agradecer o que a gente pede a Deus, né? Antes mesmo da gente conseguir. Então isso é a fé, é fortalecer a fé, né? O momento, Deus sabe quando vai acontecer, né? É tudo na sua vontade, no nosso merecimento. Mas a gente precisa ter a fé e a confiança, né? A gente precisa confiar nisso. A gente precisa ter fé no que a gente pede a Deus. E sempre a gente pediu o que? A sabedoria, o discernimento, pedir a inteligência, pedir o silêncio, né? Porque a gente ajuda através das palavras. Mas em muitas situações a gente fica nesse silêncio, a gente se ajuda primeiramente muito mais. Então a gente precisa rever o que a gente vem pensando, o que a gente vem falando, porque é importante. A santidade não vai ser de um dia para o outro e a gente não procura a santidade, mas que a gente vem procurar primeiramente a nós mesmos um pouco a cada dia, um passo de cada vez, né? A gente convida os irmãos para vir à casa espírita e fala, você precisa vir, mas a pessoa precisa querer vir. Você precisa rezar mais, mas a pessoa precisa rezar mais, né? Lembro-me, já comentei isso aqui no estudo, que o Divaldo Franco, uma vez numa das palestras dele, que o amigo pediu, Divaldo, reza por mim que amanhã eu vou à praia. O Divaldo sempre contando um tom engraçado. Eu falei, isso é engraçado, eu vou botar meu joelho no milho e o outro vai estar na praia, para se livrar das tentações. Poxa, então assim, o outro precisa fazer por onde, né? Eu quero ajudar meu amigo, meu irmão, minha família, mas que a pessoa tem que ter essa consciência de que ela precisa mudar, né? Eu tenho um amigo que a mãe, né, da igreja católica, sempre terço, rosário, é um amor de pessoa, e o filho não consegue tirar o vício de fumar. Fuma. Ela já rezei muito, já botei meu joelho, já rezei o rosário inteiro. E eu também pedi muito, na minha casa espírita, pedi muito para que ele deixasse de fumar, porque aí levava a outro vício, e aí discussões, eu pedia muito para que ele deixasse de fumar. E eu falei assim, cara, deixa de fumar porque isso é ruim pro filho. Não tô afim. Então a gente, a partir do estudo, eu falei assim, precisa cada um do seu merecimento. Então não basta eu fazer uma corrente de oração se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer deixar aquele vício. Mas a oração nunca é deixada de lado. E a oração ela sempre vai ser ouvida e atendida. O irmão, mesmo que sem perceber, sem querer receber aquela oração, ele vai receber os fluidos regeneradores, vai receber as boas vibrações daquela oração, né? Porque senão, como é que a gente iria orar por um irmão que já partiu para o outro lado? Né? Por quê? Ele vai sentir aquela vibração. Então, por mais dificultoso ele esteja numa situação, ele vai receber essa vibração, né? Porque a mãe, eu sempre na rádio Rio de Janeiro,
quando venho no horário que dá para ouvir, né, a Ave Maria, que é na voz de Geraldo de Aquino, que me remete à infância, muito tempo que minha mãe ouvia, nem sabia que era Rio de Janeiro naquela época, mas que a oração das 6 horas tinha, eu me lembro da voz dele. E antes dele começar a oração da Ave Maria, o Geraldo de Aquino diz na mensagem, né, que para o ladrão, o violento, naquele momento o homem que irá praticar o mal, naquele momento ele teve sempre o olhar da mãe como um anjo. Então, como que um olhar de mãe, independente do que o filho esteja, o homem esteja fazendo, a gente vai ter sempre o amor caridoso de mãe. Então, sejamos esse amor caridoso de mãe através da oração. Eu não tenho filho, sou pai de pet, sou mãe de pet, não tenho filho. Mas essa oração vai chegar naquele irmão que está necessitando. Quando a gente pede misericórdia, o nosso pedido de misericórdia, com certeza vai chegar até ele, em algum momento. Mas que a gente não pode perder essa esperança de sempre orar pelos nossos irmãos. Orar por nós mesmos, né? E a gente escutar fulano não tem salvação, nem precisa orar porque fulano não tem jeito. Não tem jeito. Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Lê do engano, né? Lê do engano. A gente precisa vivificar essa oração porque em algum momento ele vai ter. Se não for nesta vida, vai ser na outra, mas sempre a certeza de que nenhuma oração passa despercebido aos ouvidos do Senhor. Nenhuma oração passa despercebido para que aquele irmão possa receber uma graça de que ele tanto pede. Pode demorar um pouquinho, mas é o tempo de Deus, né? O nosso tempo de Deus é diferente, o nosso é imediato, eu quero para ontem, quero para hoje, né? O mundo, a tecnologia nos faz querer as coisas para ontem, mas a sabedoria, ela vem com o tempo. A paciência, ela vem com o tempo. Então a gente precisa se agarrar cada vez mais. Eu estou sempre falando, se agarrar, abraçar, né? Porque é a esperança que a gente tem, gente. A esperança, se a gente não pode depender dos homens, não pode depender de algum humano encarnado, né? Como assim? A gente tem alguns outros lugares que a própria pessoa idolatra o próprio homem, a própria mulher que está estudando, pregando, do que o próprio Deus. Né? Então a gente, infelizmente, vê acontecendo umas situações que passam aos nossos olhos que, poxa, acho que isso não está legal. Acho que é um equívoco. Mas a cada um o seu momento, cada um o seu ensinamento, o seu aprendizado. Né? Então, assim, o Espiritismo, ele não obriga ninguém a fazer. Né? Não há obrigação. Você tem que vir só de calça, você tem que vir só de saião, você tem que vir só de banho tomado. Não, desde que você venha de coração, de alma aberta, disposto a aprender, a ouvir as palavras de Jesus e também, né, poder difundir, disseminar, propagar a palavra do Cristo, propagar os ensinamentos dos irmãos benfeitores. Há muitos irmãos que ouvem, estudam, mas que não acreditam numa outra vida. Que bom! Mas que eles aceitam naquele momento as palavras de Jesus. Aceitam naquele momento mudar internamente. Então isso é importante a gente ter essa palavra para que a gente possa consolar aquele irmão que se encontra num momento de dificuldade. Ou às vezes a gente nem sabe, né? A gente já vê a tristeza de alguém que a gente nem conhece a intimidade, mas o simples abraço, ou às vezes nem abraço, porque a gente não tem intimidade para isso, dependendo da pessoa, mas você olhar nos olhos dela e falar assim, calma irmão, calma irmã, vai passar e vai tudo melhorar. Né? Como hoje, primeira vez eu vi uma senhora e ela chorou na minha frente por causa de briga de família, e eu fiquei sem saber o que fazer, eu estava num ambiente de trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho intimidade para abraçá-la, não tenho intimidade para pegar na mão dela, né? E até mesmo porque, né, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a pessoa pode levar como assédio. Então a gente tem que ter muito cuidado como a gente se aproxima das pessoas. E então eu só olhei para ela e falei assim, calma, respira um pouco, não conversa hoje. Não conversa hoje. Deixa teu pai, sua mãe, sua irmã, não conversa hoje. Vai para casa, bebe água e calma. E ela saiu dali e falou assim, me agradeceu, poxa, muito obrigado, é a primeira vez que eu te vejo, eu me senti bem. Né? Eu me senti, graças a Deus que eu me senti bem. Né? Mas, é lógico, não mérito meu, mas que naquele momento posso ter sido intuído de poder falar para ela, calma, respira um pouco. Porque muitos momentos que a gente está chateado, a gente já quer soltar o vocabulário todo e a gente perde a consciência, a gente perde o nosso juízo. Mas naquele momento foi importante para ela ouvir, calma, respira um pouco, não conversa hoje. Né? Então é importante a gente ter isso em mente, para aquele irmão, para aquela irmã que precisa de um pouco de esperança. E a gente reforçar cada vez mais que Jesus está do nosso lado. Cristo, Jesus ou Cristo está do nosso lado.
Que a gente tem um Deus misericordioso, amoroso, que está sempre a nos amparar. E a gente precisa ter a certeza disso, nunca desanimar. Os desafios vêm, mas a gente tem que continuar firme e forte nessa esperança. Vamos continuar. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades, são de origem humana. Perdão, vou retomar. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, 1860, em Paris. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a ele os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipa os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei, em outro local, em outro momento, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpai-dos sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Então, irmãos, mais do que a certeza, confirmando, afirmando, de que nunca estamos sozinhos. Deus, Ele nos quer como os doentes, os sofredores. Então, se hoje no momento a gente passa no momento
de angústia, de sofrimento, de tristeza, temos a certeza de que Deus nunca nos deixa de lado. Se a gente passa por um momento de dificuldade financeira, porque nos falta o trabalho, porque nos falta o pão de cada dia, mas a gente lembra da palavra do Senhor, que Ele nunca desampara os filhos seus. As suas criaturas Ele não desampara. Né? Se os pássaros têm seu alimento do dia a dia, os lírios do campo precisam da água e as têm. Os lírios, o cacto no deserto que a gente não vê, né? Não há vida aos nossos olhos. Mas que Deus proverá. O Deus nunca deixa-nos sozinhos, desamparados. Então, quando a gente pede, Senhor, me ajuda, Senhor, me abraça, Ele está do nosso lado. O que basta, mas não levando para a simplicidade da situação, porque a cada um sabe a dor que carrega, o desafio, né, o aperto no coração, mas que a gente tenha certeza de que a gente tem Deus onipotente, supremo, causa primária de todas as coisas, sabe de todas as nossas necessidades. Um irmão, estudante de outra doutrina, falou, para que a gente pedir a Deus, se já Deus já sabe tudo que a gente sabe? Tudo que a gente pede. E eu admirei, você falando isso, mas eu pude compreender. Deus sabe das nossas necessidades, antes mesmo de que a gente possa vivenciá-las. Mas a gente precisa reconhecer o ser humilde de que a gente depende da misericórdia de Deus. Né? Então, para isso, a gente precisa pedir a sabedoria para encarar esses desafios, o discernimento para separar o que é bom, o que é mal, e pensar, isso faz bem para mim? Isso faz bem para quem está do meu lado? Isso faz bem para o grupo que está comigo? Né? Para a sociedade como todos, isso me faz bem? Então a gente precisa repensar isso. E a gente pensando um pouco se primeiro nos fará bem, sem prejudicar o próximo, já é um passo. Um passo muito importante de que a gente seja humilde e reconhecer aquilo que Jesus nos ensinou. Possamos amar cada vez nossos irmãos. Amar os nossos inimigos. Né? Amar é um desafio constante que a gente tem. Né? Mesmo quando a gente nem conhece a pessoa, a gente já tem um pré-julgamento. E não conheço de A ou de B, porque me parece isso, me parece aquilo. Mas a gente nunca nem sequer conversou com ela, não sabe do seu momento. Por que ela age assim? Pode ser a pessoa é tímida, a pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue pela timidez, por ser introspectiva, né? Porque a pessoa acha que ninguém gosta dela pelo jeito dela. Mas a partir do momento que a gente conversa um pouco com ela, ou abre um sorriso, ou dá uma boa noite, um bom dia, isso aos poucos a gente vai abrindo caminhos. Eu gosto muito de tentar isso, principalmente em ambiente novo, local de trabalho novo, né, onde a gente vê aquelas pessoas mal encaradas. E a pessoa ali é metida. Aquela pessoa ali é mais marrenta porque ela ganha mais, é chefe. Mas aos poucos a gente vai conversando. E eu gosto de quebrar esse gelo. Às vezes a gente recebe alguém na casa espírita que fica mais caladinho, quieto. E eu chego, quando eu tenho, logicamente, né, para não ser invasivo, de conversar mais um pouco com a pessoa, né? De poder entender um pouco mais e falar boa tarde, boa noite, tudo bem? Pô, você não veio semana passada, você faz tempo que não veio. Então a gente mostrar realmente que a gente se importa com a presença daquela pessoa. Oi? Acontece. Que a gente se importa realmente com a presença daquela pessoa. Viu alguém? Alguém realmente sentiu falta aqui. Pois é. Então, assim, é importante a gente abrir um sorriso para essa pessoa e quebrar aquele gelo. Né? Então, muitas das vezes a gente faz esse pré-julgamento da pessoa. E ela também nos faz da gente, né? Como a gente possa ser. Então, irmãos, a gente possa levar esse ano de 2025 aumentando cada vez mais a nossa fé e esperança em Jesus, fortalecendo a nossa obra através, primeiramente, dos nossos pensamentos, como a gente se respeita primeiro como ser humano, para que a gente possa respeitar o outro ser humano. A gente possa ajudar, eu estou na casa espírita, eu não vou à igreja, não vou à casa espírita, mas eu ajudo com alimento só financeiramente. Ajuda é importante, porque a gente precisa do bem material para ajudar outras pessoas. Mas que, principalmente, essa doação seja dada de coração. Se eu não posso dar 1 quilo de alimento que seja, mas que seja uma oração de coração, de bem, de verdade. Porque, como eu falei, nenhuma oração fica em vão. Né? Como o Chico disse também, que a oração de uma mãe, né, ela arromba as portas do céu. Tremenda. Tremenda é uma oração mais forte. Né? No momento de dificuldade, fala assim, mãe, reza por mim aí para vir logo o meu emprego, por favor. Né? A mãe tem intimidade mais ainda com Deus, né? É isso que a gente acredita. Então a gente pede a oração de mãe.
né? Então a gente precisa ter essa... E isso ajuda, fortalece a minha fé, fortalecendo a minha fé na oração da minha mãe, e ela fortalecendo a fé dela, porque leva Cristo Jesus a Deus Santíssimo, a Deus Altíssimo, para que aconteça, né? Lógico que é tudo no momento de Deus, na misericórdia de Deus, tudo no seu tempo. Então que a gente possa continuar firme e forte juntos na caminhada, dentro aqui da Casa Espírita, trazer mais pessoas para conhecer mais a nossa doutrina, para que a gente possa difundir, espalhar cada vez mais o amor de Jesus e o trabalho dos nossos irmãos benfeitores. Então, sigamos juntos, na esperança, na fé, e que, com a graça de Deus, em algum momento, eu tenha tido a oportunidade de divulgar, repetir as palavras do Cristo, e que algum irmão possa ser tocado. E que Jesus já fez a obra, já fortaleceu. Então, aquilo que a gente pede em coração vai acontecer, irmãos. A gente precisa ter essa fé e esperança e acreditar que vai dar certo. Agradeço a oportunidade mais uma vez de me ouvirem e que estejamos juntos no amor de Jesus, na união de irmãos nesse mais um ano, com a graça de Deus. Graças a Deus. Para os nossos irmãos que estão assistindo a palestra, pelo YouTube, também que aproveitem as palavras do Evangelho